Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Neste domingo estamos de volta com a nossa escola bíblica dominical da nossa primeira igreja batista em Teresópolis. E, como sempre digo, espero que vocês todos estejam animados e que a semana de vocês tenha sido bastante abençoada. Bom, nós estamos estudando então hoje a nossa lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje é domingo, 28 de fevereiro de 2021. Nós continuamos na revista Palavra e Vida, que tem por título Recomeçar, um grande desafio. Como eu disse, nós estamos estudando os livros de Esdras e Neemias, e domingo passado nós demos início ao livro de Neemias, e hoje nós vamos ver então a nossa segunda lição de Neemias, que na realidade é a lição número 9 da nossa revista. Esta lição vai fechar então o mês de fevereiro, já que hoje é o último domingo de fevereiro e, consequentemente, também o último dia do mês. Então, hoje a nossa lição tem por título Planejar para Vencer. E nós vamos ver como foi importante na vida de Neemias a direção de Deus e como ele planejou toda aquela obra de reconstrução dos muros de Jerusalém para que o trabalho de Deus fosse realizado naquela cidade. Então é isso que nós vamos ver hoje, então, como Neemias conseguiu vencer, e nós vamos ver que ele venceu porque era alguém que planejava antes de qualquer tarefa. O nosso texto base de hoje é todo o capítulo 3. Como o capítulo 3 tem 32 versículos, nós não vamos ler aqui todo o capítulo 3, mas eu selecionei alguns versículos para nós lermos. Mais tarde, depois, vocês poderão ler todo esse capítulo em casa. Então, o que nós temos aqui de versículos do capítulo 3 de Neemias? O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananeel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Enri, construiu logo adiante. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta de Gesaná foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos no trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Depois dele, Malquias, o ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da inspeção até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Então, esses aí são alguns versículos que eu pensei do capítulo 3 de Neemias, e é no capítulo 3 de Neemias, então, que nós vamos trabalhar hoje. Vejamos lá. Olha, eu tenho colocado aqui nessas lições esse slide. Hoje, na lição de hoje, para a lição de hoje, eu não acrescentei nada mais, mas só para lembrar, são os 70 anos de cativeiro na Babilônia, vem a primeira equipe, o primeiro grupo liderado por Zorobabel, que relança lá o altar e os alicerces para a reconstrução do templo, e temos aí os ministérios de Ageu e Zacarias. Depois tem um intervalo de 57 anos entre a vinda de Zorobabel e a vinda de Esdras. Nesse intervalo de 57 anos que ocorre a história de Esther. Bom, aí vem Esdras comandando o segundo grupo de retorno de exilados. Esdras vai promover um grande avivamento lá em Jerusalém, lá em Judá. 12 anos depois é que vem Neemias liderando o terceiro grupo de exilados que retornou para Jerusalém e para Judá. O que vai acontecer sob a liderança de Neemias? Sob a liderança de Neemias vai haver
um grande avivamento também, mas o que vai marcar bastante essa vinda de Neemias liderando este terceiro grupo é a reconstrução dos muros de Jerusalém, pois Nabucodonosor, quando invadiu Judá, ele não só destruiu o templo, como ele destruiu todas as muralhas de Jerusalém. Aliás, ele arrasou com a cidade. Então, hoje nós vamos ver como se deu esse processo de reconstrução dos muros de Jerusalém. Bom, o capítulo 3 de Neemias relata todos os trabalhos da reconstrução dos muros de Jerusalém. Tá? Então, como eu disse, é isso que nós vamos ver. Quem liderou essa reconstrução, como eu já disse, foi Neemias, né? E é interessante ressaltar que Neemias, como era um homem temente a Deus, um estudioso da palavra de Deus, um dedicado a Deus, ele, antes de iniciar o seu trabalho, ele orou ao Senhor. Ele pediu direção ao Senhor, o que de fato é extremamente importante para qualquer atividade que nós queiramos realizar, principalmente no reino de Deus. Então ele orou antes de iniciar, ele avaliou antes de agir, ele fez tudo no momento certo, não era alguém que agia de maneira assodada, ele aguardou o momento certo então para falar ao povo e dependeu inteiramente de Deus e planejou todo o trabalho. Veja que na obra de Deus ela não pode ser feita de qualquer maneira, não. Quando nós estamos trabalhando para o Senhor, há de haver sim planejamento. E outra coisa que Neemias fez, ele resistiu os inimigos. Mas ele resistiu os inimigos porque ele é alguém que trabalhava com sensatez, e na vida de sensatez de um cristão, na vida de sensatez daquele que teme ao Senhor, antes de mais nada vem a oração. Então, Neemias teve a capacidade então de liderar, de mobilizar todo o povo para o trabalho da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias capítulo 2, verso 18, foi um versículo que nós lemos bastante na semana passada, diz assim: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse projeto. Então aí agora eles dão a partida para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então o capítulo 3 nos faz ver como o povo se envolveu e trabalhou sob a liderança de Neemias. Os trabalhos são descritos tendo como referência as portas da cidade de Jerusalém. Jerusalém tinha 10 portas, é o que nós vamos ver daqui a pouco. E o que acontecia? Por que as portas eram importantes e por que eles deram ênfase às portas? Porque os ataques inimigos de uma cidade se concentravam geralmente em suas portas. Então os muros estavam arrasados. Então, uma vez levantados os muros, tinha que colocar as portas. E havia a porta dos dois lados. Então era uma porta dupla. Então eles deram ênfase às portas e todo o trabalho vai ter como referencial as portas da cidade de Jerusalém. Então aí tem um mapa para que nós tenhamos a ideia dessas portas. O interessante é nós notarmos que o trabalho vai ser realizado no sentido anti-horário. Tá? Então o trabalho começa sendo realizado pelo sumo sacerdote e os sacerdotes, com a ajuda de alguns de Jericó. Nós vamos ver, o trabalho começa pela porta das ovelhas. E eles vão então edificar esta parte, vão instalar a porta das ovelhas e daí vão se deslocar para a esquerda, vindo a seguir a parte da porta dos peixes, depois a porta velha, depois a porta do vale, depois a porta do monturo, depois a porta da fonte, depois a porta das águas, depois a porta dos cavalos, depois a porta oriental e por último a porta da inspeção. E aí dentro dessa área de Jerusalém, você pode ver aí essa parte achuriada em cinza, que é a área do templo. Então os trabalhos começam então pela porta das ovelhas e vai no sentido anti-horário até chegar à porta da inspeção. Então os trabalhos foram realizados com entusiasmo, com alegria, porque Neemias conseguiu passar todo esse entusiasmo, essa alegria e o encorajamento para o povo, porque Neemias conseguiu trazer o povo de volta à palavra e fez-no ver a necessidade da reconstrução do muro.
Neemias, embora fosse um grande líder, ele não podia realizar o trabalho sozinho. Então Neemias teve que contar com a ajuda do povo. Veja que na obra de Deus, nenhum trabalho é realizado sozinho, muito menos pelo líder. Há uma dependência total do povo de Deus que está sob liderança. Nós sempre teremos líderes e a liderança é para nos orientar, porque nenhum líder pode realizar o trabalho sozinho. E Neemias, como era um homem humilde, ele reconhecia isto, então ele traz o povo para junto de si e o povo então vai trabalhar com Neemias. Então, veja lá Neemias capítulo 3, verso 1 diz: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas do lugar. Depois construíram o muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananeel. Então vejam quem é que vai dar início aos trabalhos. Quem vai dar início aos trabalhos é o sumo sacerdote e os seus colegas sacerdotes. Então nós vamos ver aí que Eliasibe, que era o sumo sacerdote, ele vai dar então início ao trabalho. Ele era um líder espiritual, mas ele é alguém que vai colocar a mão na massa. Por quê? Porque os liderados sempre olham para seus líderes. Os liderados vão seguir o exemplo dos seus líderes. Veja a responsabilidade que é liderar alguém, sobretudo quando essa liderança se dá no reino de Deus. E quando nós falamos aqui em líderes, nós não estamos falando somente dos pastores, nós não estamos falando aqui somente do vice-presidente da igreja ou do ministro de música, nós estamos falando de todos aqueles que têm responsabilidade nos diversos departamentos da igreja, da obra do Senhor. Seja esse trabalho realizado na área da ação social, seja esse trabalho realizado no ministério infantil, seja esse trabalho realizado na área da escola bíblica dominical, seja que área for da igreja, sempre haverá um líder e o desempenho desses departamentos, desses setores da igreja, ele vai ser proporcional ao envolvimento dos seus líderes, porque os liderados vão seguir os seus exemplos. Então, meu irmão, na obra de Deus, nós temos uma grande responsabilidade quando é nos dada a liderança de qualquer trabalho a ser realizado. Porque, como Neemias, nós não podemos realizar o trabalho sozinhos, mas dependemos também da participação, do envolvimento de todos os liderados, porque a obra não é do líder, a obra é do Senhor. Então, Eliasibe e os sacerdotes, outra coisa importante que eles fizeram, eles consagraram o trabalho ao Senhor. Veja, eles iniciaram o trabalho. Qualquer trabalho que é iniciado para o Senhor deve ser consagrado ao Senhor. Aliás, não tem a ver somente na vida eclesiástica, não. Isso tem a ver também com as nossas vidas. Tudo aquilo que nós fizermos deve ser consagrado ao Senhor, porque ao Senhor pertence toda a honra e glória. Mas o objetivo de Eliasibe e o grupo de sacerdotes que com ele estavam era mostrar ao povo que todo o trabalho era para o Senhor e que tudo aquilo lhe pertencia. Veja como é importante quando aquilo que nós realizamos é consagrado ao Senhor, pois isto reveste de uma grande seriedade e faz o povo olhar e perceber: olha, este trabalho não é para o líder que está sendo realizado. Esse trabalho é do Senhor. Então todo ele deve ser feito para a glória do Senhor, porque ele foi consagrado para o Senhor. Então, Colossenses capítulo 3, verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Graças a Deus Pai, digo. Veja, todo o trabalho que nós fizermos deve ser feito para o Senhor Jesus, visando a glória do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nós não realizamos nada para nós mesmos.
Neemias, ele estava realizando um trabalho que não era para ele, era um trabalho para o Senhor. Então Neemias traz o povo para junto de si. E é isso que Paulo nos recomenda: tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Eis aí a razão pela qual Eliasibe e os sacerdotes consagraram o trabalho ao Senhor. No início do trabalho, a preocupação deles foi consagrar o trabalho ao Senhor, para que o povo pudesse pertencer, que aquele trabalho era para o Senhor e que tudo aquilo lhe pertencia. Então, meu irmão, minha irmã, para cumprir os propósitos de Deus, nós precisamos de uma visão comum, de líderes dedicados e trabalhadores desejosos de fazer suas tarefas no reino de Deus. Então veja aí a importância da visão de reino de Deus. Veja como o povo estava envolvido. Olha, o sumo sacerdote estava envolvido. Os sacerdotes estavam envolvidos. Veja lá, Neemias capítulo 3, versos 1, 21, 22 e 28. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho. Verso 21. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Cós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Versos 22 e 28. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Veja que o sumo sacerdote e os demais sacerdotes se envolveram na obra de reconstrução do muro. Veja como todos são chamados a participar da obra do Senhor. Aí veja, o povo, então, continuando, o povo estava envolvido. Nós vimos que o sumo sacerdote estava envolvido, os sacerdotes estavam envolvidos, os levitas estavam envolvidos. Neemias capítulo 3, verso 17. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador do meio distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Veja aí que os líderes espirituais também se envolveram na obra de reconstrução. Outros que se envolveram na obra da reconstrução dos muros de Jerusalém, os prefeitos ou governadores. Eu botei prefeitos porque eles governavam partes da cidade de Jerusalém. Veja aí, Relaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Além dele, Neemias, filho de Asbuque. Esse Neemias não é o Neemias, autor do livro de Neemias. Não, este é um outro Neemias que aparece na história. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador do meio distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Neemias capítulo 3, versos 9, 16 e 17. Vejam que até os administradores da cidade, os prefeitos das diversas regiões da cidade, eles se envolveram na obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Veja como Neemias conseguiu arrebanhar todos para o trabalho de reconstrução. Continuando então com o envolvimento do povo. Até os familiares se envolveram. Veja Neemias capítulo 3, verso 12. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte juntamente com a ajuda de suas filhas. Aí nós vamos ver o quanto é importante quando nós estamos envolvidos na obra de Deus e que conseguimos também, já que somos líderes na nossa família, envolver os nossos familiares. Isso nos chama a atenção da preocupação que nós devemos ter em criar os nossos filhos
envolvidos na obra do Senhor, de maneira que eles entendam a importância que é servir ao Senhor, de maneira que eles entendam que o trabalho é consagrado ao Senhor e de maneira que eles entendam também que o trabalho que é feito para o Senhor é feito com planejamento. E foi isso que Neemias fez. Nós não podemos realizar nada para o Senhor de qualquer maneira. E esse entendimento tem que ser passado para os nossos familiares, para os nossos filhos, de maneira que eles entendam isto, de maneira que eles entendam a importância do envolvimento na obra do Senhor, porque esses nossos filhos e netos e outros que virão, eles serão líderes do futuro, eles terão cargos, terão responsabilidades na obra de Deus. E além disso, quando você os envolve na igreja, vocês percebem muito fácil como eles têm uma grande facilidade de desempenho em outras atividades, digo, da vida profissional, a facilidade que tem de falar em público, a facilidade que tem de liderar, a facilidade que tem de entender organização, porque eles aprendem isso a partir de casa com o envolvimento na igreja. E como a igreja nos ensina tanto, como a igreja nos ajuda tanto no desempenho das nossas vidas profissionais. Imagine quando você tem que falar em público lá fora. Olha, é notória a diferença que tem de quem foi criado num lar que tinha envolvimento com a igreja, no lar cristão, com aquele que não tinha envolvimento com a igreja, que aquele que não tinha a oportunidade de desde criança falar em público, que isso começa quando as crianças começam lá com seus versículos que elas começam a citá-los na classe, na escola bíblica dominical, quando elas começam a se envolver nos corais, da parte musical e outras tarefas da igreja. Então, além disso, outros profissionais se envolveram na obra. Vejam, ourives e mercadores. O que ourives e mercadores têm a ver com o trabalho de construção civil? Olha como Neemias conseguiu levar todos eles para um trabalho único, para uma visão única, visão de reino de Deus. Olha como Neemias conseguiu planejar tudo. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Veja, não há desculpa alguma para não ter envolvimento na obra do Senhor. Ah, mas a minha profissão não tem nada a ver com isso. Veja, nós somos chamados para servir. O Senhor nos chamou para servir. Não importa a profissão, há oportunidade para todos no reino de Deus. Há trabalho a ser feito, há serviço para todos. Então, o que nós vamos ver com esse envolvimento de famílias, de sumos sacerdotes, levitas, de ourives, de ourives e outras profissões mais? Nós vamos ver que todo esse trabalho de reconstrução do Muro de Jerusalém prefigura o trabalho da Igreja de Cristo. Veja lá Lucas capítulo 9, verso 62, o Senhor Jesus diz: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Neemias convocou todos a colocar a mão no arado e eles não olharam para trás. Nós somos convocados pelo Senhor Jesus a colocar a mão no arado e trabalhar para o engrandecimento do reino de Deus. Então, quando nós vemos esse envolvimento do povo na reconstrução dos muros de Jerusalém, nós podemos entender o quanto é importante o envolvimento de todos os membros da igreja na obra do reino de Deus. E nós vamos ver outra coisa interessante no capítulo 3 de Neemias, que o verbo mais usado é reparar. Veja, o verbo mais usado é reparar. Veja lá, reparar ou reparo, tá? Reparar verbo ou reparo substantivo são usados mais de 35 vezes no capítulo 3 de Neemias. Aí vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Veja lá, o termo hebraico usado para reparo é azak. Este termo significa fortalecer, significa encorajar, significa tornar forte. Este é o termo que é usado em Neemias capítulo 3 para reparo. Veja lá então uma coisa.
tem muito mais a ver do que muros e portas, quando este termo reparar ele é usado. Efésios capítulo 4, verso 11, 12, lembre-se, o povo estava edificando os muros de Jerusalém, o povo estava reparando os muros de Jerusalém. Então veja lá que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que o corpo de Cristo seja fortalecido, para que o corpo de Cristo seja encorajado, para que o corpo de Cristo se torne forte, para que o corpo de Cristo seja reparado a cada momento, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O que é ministério na obra do Senhor? Ministério não é aquele que é exercido só por pregador, só por pastores, só por líderes, não. Ministério significa servir. Aliás, se você quiser ter uma ideia melhor de ministério, nós podemos nos lembrar daqueles barcos romanos que os escravos e prisioneiros eram eles que remavam, aquelas galeras, eles que remavam aqueles grandes barcos que navegavam pelo grande mar, que a Bíblia se refere que é o Mediterrâneo, e eles navegavam sob a liderança de um militar que ia em um tambor batendo o ritmo das remadas. E esse trabalho dessas remadas, esse trabalho daqueles que remavam, isso era chamado em grego de ministério. Então, ministério é envolvimento na obra do Senhor, de maneira que a semelhança daqueles barcos, a obra de Deus continue avançando, apesar do mar revolto, apesar das perseguições, apesar da maré alta, apesar das dificuldades, apesar do mau tempo. Então, nós somos chamados para o ministério. Então, Paulo, quando quer dizer isso, ele quer dizer que nós estamos sendo edificados no corpo de Cristo para que nós possamos exercer o nosso ministério. Então, veja, nós estamos sendo edificados para que todos possam trabalhar. E Neemias conseguiu trazer todo aquele pessoal para aquele ministério de reconstrução para o muro, para que os muros pudessem ser edificados, de maneira que Jerusalém fosse fortalecida. Então, quando nós estamos envolvidos na obra do Senhor, nós estamos sendo preparados por esses líderes que estão à nossa frente, de maneira que nós possamos exercer os nossos diversos ministérios. Isso tem a ver, quando você vai ver lá o termo ministério em grego, que está escrito lá em Efésios, no capítulo 4, verso 11 e 12, o termo que aparece lá, o termo grego é diaconia, ou seja, todos nós somos chamados para o diaconato. O que faz um diácono não é a sua consagração ao corpo diaconal. O que faz o diácono é a sua dedicação à obra do Senhor. Então, isso faz nos ver o seguinte: todos nós que estamos na casa de Deus somos diáconos, somos chamados para o diaconato. Então, é isso que este termo azak em hebraico quer dizer: fortalecer, encorajar e tornar forte. Então, no edificar de vidas, que é o termo que o apóstolo Paulo usou lá em Efésios, temos que ter a visão do reino de Deus. É isto que nós temos que ter, porque o povo todo estava envolvido ali. Veja só aqui em Neemias, no capítulo 3, versos 2, 5, 7 e 13, diz o seguinte: os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por homens de Gibeon e de Mispá, Melatias de Gibeon e Jadon de Meronote, locais que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrate. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. O que eu quero mostrar com esses versículos aí, veja que pessoas de outras cidades vieram se envolver na obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Vieram pessoas de Jericó, de Tecoa, de Gibeon, de Mispá, de Zanoa. Isso dá-nos uma visão de reino de Deus. Isso mostra-nos
que uma igreja ela não pode ficar ensimesmada, ela não pode ficar fechada em si própria. Ela tem que ter visão de reino de Deus de maneira a socorrer outras igrejas, de maneira a socorrer outras cidades onde a obra está sendo realizada, de maneira a socorrer obreiros que estão mundo afora, levando a palavra de Deus, edificando vidas, levantando muros, fortalecendo, encorajando. Então, Neemias faz-nos ver, dá-nos a entender a importância da visão do reino de Deus na obra do Senhor. O trabalho não ficou restrito somente àqueles que moravam lá em Jerusalém. Vieram outros de outras cidades. Então, nós temos que ver a importância de nós nos envolvermos com outras igrejas, de haver intercâmbio, de haver envolvimento na obra missionária, de mandar missionários trabalhar em outros lugares, sustentados pela nossa igreja, ou sustentados pela ajuda de missões mundiais, ou sustentados pela ajuda de missões nacionais, ou sustentados até mesmo por membros isolados. E só que essa ideia, esta visão, isso chama-se ter visão do reino de Deus, porque vieram pessoas de Jericó, de Tecoa, de Gibeon, de Mispá, de Zanoa, ajudar também na obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Isso nos dá a entender o seguinte, que nós somos um corpo, nós somos um povo e nós fazemos parte do reino de Deus. É isto que é a visão do reino de Deus. A igreja não pode ficar ensimesmada. Veja, 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 a 5, o apóstolo Paulo diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Veja como as igrejas da Macedônia quiseram se envolver com as outras igrejas. E é isso que Neemias nos faz ver. A ideia, a visão de reino de Deus, quando nós vemos lá que vieram pessoas de outras cidades trabalhar na reconstrução dos trabalhos da reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas veja só, embora houvesse toda essa união, toda essa disposição, embora houvesse a participação de povos de outras cidades, mas sempre haverá aqueles que se julgam mais importantes. Sempre haverá aqueles que vão dizer, não, a minha condição social, a minha condição cultural, o meu grau de conhecimento, o meu nível social, como eu já disse, isso não me permite fazer esse trabalho. Esse trabalho é muito simples para mim. Eu não vou realizar esse tipo de trabalho. Veja, uma das características que nós vemos na vida de Neemias, uma das qualidades que nós vemos na vida de Neemias, além de ele ser um homem de oração, além de ele ser um homem que era de confiança do rei, além de ser um homem que tinha uma vida palaciana, ele era um homem de humildade, ele tinha humildade. Veja aqui que nós vamos encontrar, Neemias capítulo 3, verso 5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Quem sou eu? Eu tenho um nível cultural tal, como é que eu vou ser liderado por esse irmão que tem muito mal o ensino médio, o ensino médio ou o ensino incompleto? Como eu vou ser liderado por ele? Não. Nós somos chamados todos para a obra do Senhor e ninguém na obra do Senhor é mais importante do que o outro. Os nobres de Tecoa não quiseram se juntar ao serviço porque eles se julgavam superiores. E nós vamos ver que Paulo diz, eu acho que eu botei o versículo mais adiante, cada um considere o outro superior a si mesmo. Veja, e é isso que o Senhor Jesus falou, é melhor servir do que ser servido. Então, o que aconteceu com esses nobres de Tecoa? Eles perderam um grande privilégio.
Quando nós nos recusamos o envolvimento na obra de Deus, quando nós recusamos o envolvimento na obra de Deus, o que vai acontecer é o seguinte, meu irmão e minha irmã, a obra de Deus não vai parar porque eu me recuso a realizá-la, porque eu me recuso a participar de um grupo, porque eu me recuso a participar de uma tarefa ou de qualquer trabalho, seja lá que for, na igreja. A única coisa que vai acontecer é que o trabalho vai ser realizado. E eu que me recusei a participar, eu vou perder o privilégio de ter participado na obra do Senhor. Veja, no capítulo 3 de Neemias, Neemias lista todos os nomes e famílias daqueles que participaram, daqueles que tiveram o privilégio de participar da reconstrução dos muros de Jerusalém. E anos, milhares de anos já são passados e nós estamos aqui hoje falando do nome deles, porque eles tiveram a alegria, o privilégio de participar da obra do Senhor com alegria, com devoção, com encorajamento, com entusiasmo. E, no entanto, esses nobres julgavam que o trabalho era demais humilde para eles. E, além do mais, quem estava orientando, quem estava supervisionando, quem eram eles? Eles não tinham condições de liderá-los, de orientá-los. Então, o que aconteceu com eles? Eles perderam o privilégio de ter seus nomes registrados para o resto da vida diante do Senhor e que nós tivéssemos o conhecimento de seus nomes aqui como alguém que participou. Então, como eu disse, a obra do Senhor, ela sempre será realizada. E aqueles que não se envolvem perdem o grande privilégio de se envolver com ela. Então, todos os que trabalharam na reconstrução dos muros, são citados no capítulo 3 de Neemias com seus familiares. Então, veja, será que nós seríamos citados naquele grande dia que o Senhor vai juntar todos os seus para dizer aquele grande bem-vindo? Veja lá o que o Senhor Jesus diz aqui em Mateus capítulo 25, verso 20 a 23. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aqueles nobres de Tecoa perderam esse grande privilégio de participar da alegria do seu Senhor. E aqueles que não querem se envolver na obra do Senhor, a obra do Senhor, como eu disse, ela não deixará de ser concluída, de ser realizada, mas o que vai acontecer? Ele vai perder a grande alegria de participar da obra do Senhor, de participar da alegria do seu Senhor. Então, todos os trabalhos, como nós vimos, foram planejados por Neemias. Na obra de Deus, como eu disse no início, não há lugar para improvisos. É para o Senhor, a hora que sobrar tempo eu vou lá e faço. O ensaio começa às 17 horas, eu tenho outras coisas para fazer, eu vou chegar lá às 17h50, que eu ainda consigo pegar alguma coisa, e eu pego a cola com o meu irmão ao lado, então me seguro na voz dele. Né? O pessoal que é da música aí conhece, entende muito bem o que eu estou falando. Em suma, mas não é só na música, não. Em diversas outras áreas. Quando nós estamos realizando trabalho para o Senhor, nós devemos, à semelhança de Neemias, orar, planejar, organizar e convocar outros. Lucas capítulo 14, verso 28, o Senhor Jesus diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Que, resumindo, qualquer um que vai realizar algum trabalho, uma reconstrução, seja o que for, tem que ter planejamento. Planejamento orçamentário, inclusive, ver todo o material, se tem toda a verba necessária. Tudo isso Neemias se preocupou. Lembre-se que Neemias pediu ao rei tudo que era necessário. Inclusive cartas para que os governadores que estavam além do Eufrates pudessem atendê-lo nos materiais necessários para a reconstrução do muro. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, o grande sábio diz o seguinte,
Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há o seu tempo certo, há o momento certo de iniciar, e há o momento certo de planejar, e há o momento certo de lançar a pedra fundamental, o momento certo de inaugurar. Em suma, tudo tem o momento certo na direção do Senhor, e foi isso que Neemias buscava em todo o seu planejamento para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nossos planos, nossos sonhos devem ser todos planejados na direção do Senhor. Nós nada somos sem o Senhor, dependemos do Senhor. É Ele quem guia nossas vidas, é Ele que nos abençoa por meio de sua graça e misericórdia. Em Provérbios capítulo 16, verso 3, o sábio diz: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E foi justamente isso que Neemias fez. Ele consagrou ao Senhor todo o seu trabalho. E Neemias obteve sucesso, porque diz-nos o texto que nós vimos bastante na lição de domingo passado, porque a boa mão do Senhor era sobre ele. E foi essa boa mão, essa consagração que Neemias fez do trabalho, que trouxe todo o povo para junto de si. E nós vamos ver que começam pela porta das ovelhas, o sumo sacerdote e os sacerdotes. E eles, quando concluem essa primeira parte, eles também consagram tudo ao Senhor e assim, consequentemente, todo o trabalho, no final, lá pelo capítulo 6, nós vamos ver a consagração final da construção dos muros de Jerusalém. Observe, outra coisa importante, que no capítulo 3 não aparece o nome de Neemias. Não aparece o nome de Neemias, autor do livro. Aparece um outro Neemias, mas que não é o autor do livro. Sabe por quê? Neemias, ele não queria a glória para si. O que Neemias queria era fortalecer a cidade e mostrar aos povos em redor que o seu Deus, que é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem nos fortalece, é Ele que nos guarnece. E o que nós temos que fazer é estar envolvidos, porque quem vai nos dar graça e força para que os nossos muros estejam sempre edificados é o Senhor. E no trabalho de liderança, a glória deve ser toda para o Senhor. Não há ninguém melhor na obra do Senhor. Às vezes eu fico preocupado quando há algum cântico bonito na igreja, algo que é muito bonito feito na igreja, que há aquela grande salva de palmas. E eu fico extremamente contente quando a gente percebe que aquela glória, aquela salva de palmas foi para o Senhor e não para quem estava à frente apresentando, porque toda a glória pertence ao Senhor. Então, no momento que nós estivermos liderando algum trabalho, caso recebamos algum cumprimento, alguma salva de palmas, essas salvas de palmas e esses cumprimentos devem ser direcionados diretamente ao Senhor, pois ao Senhor pertence toda a glória e honra. Na sua obra, nós vamos ver que Deus usa pessoas diferentes, de profissões diferentes, de níveis culturais diferentes. Foi isso que nós já vimos até aqui no capítulo 3 de Neemias. Então, em Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Vou repetir, mais humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Veja, o líder, ele pode não ter a mesma capacidade cultural, o mesmo nível cultural, o mesmo nível econômico, mas olha que o apóstolo Paulo diz: considerem os outros superiores a si mesmos. Aqueles nobres de Tecoa perderam este grande privilégio. Neemias tinha lhes dado o exemplo. Neemias tinha lhes dado o exemplo da humildade, mas eles não quiseram se submeter à orientação e supervisão daqueles que estavam liderando. Mas o apóstolo Paulo diz: mais humildemente considerem os outros superiores a si mesmos.
Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Visão de comunidade de fé, visão de reino de Deus. Então, na obra de Deus, Deus usa pessoas diferentes, de profissões diferentes, de níveis culturais diferentes. Muitos dos que participaram da reconstrução dos muros não eram qualificados como construtores, como já falei. Eram pessoas normais que exerciam outras atividades, mas todos eles se envolveram porque havia boa vontade. Neemias, capítulo 3, versos 8 e 32. Uziel, filho de Araías, um dos ourives. O que tem um ourives a ver com construção civil? No entanto, ele estava envolvido lá, fez os reparos do trecho seguinte. E Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo, e entre a sala acima da esquina e a Porta das Ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Ourives, perfumistas, comerciantes, em suma, todos estavam envolvidos. Nós somos chamados, não importa a profissão, somos chamados todos a um envolvimento total na obra do Senhor. Alguns trabalharam em partes do muro próximas às suas casas. Veja lá que nós temos Neemias, capítulo 3, versos 10 e 23. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa. Atos, filho de Azabneias, fez os reparos ao lado dele. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa. E ao lado deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Veja, eles estavam trabalhando na obra da reconstrução dos muros, próximos às suas casas, porque ao mesmo tempo que eles trabalhavam na obra da reconstrução dos muros, eles estavam cuidando de suas famílias. Lembre-se de que a cidade estava desguarnecida. Isso aqui vai nos lembrar o seguinte: ao mesmo tempo que nós trabalhamos na obra do Senhor, nós não podemos deixar os nossos familiares de lado. Eu ouvi uma vez algo que chega a ser um pouco triste, de um grande expoente da denominação, já falecido, já partiu para o Senhor, não vou citar o nome, mas ele não ganhou nenhum dos seus filhos para o Senhor. E sabe o que ele disse? Ele disse: eu perdi os meus filhos para a denominação. Eu perdi os meus filhos por causa da denominação, quero dizer. Eu perdi os meus filhos por causa da igreja, porque se envolveu tanto que deixou a família de lado. Não, nós não somos chamados para deixar de lado a família. Lembre-se que o seu primeiro ministério, ele é desenvolvido dentro de casa, dentro da família. O pai e a mãe são os sacerdotes em casa. O pai e a mãe são os pastores em casa. Então o pastoreio, o ministério começa em casa. Esses, como Gedaías e os demais, como Azarias, eles estavam envolvidos na obra de reconstrução do muro, mas não deixaram seus familiares longe, distante dos trabalhos. Eles estavam trabalhando perto de casa, ao mesmo tempo que eles podiam trabalhar e cuidar da sua família e proteger os seus familiares. Então, envolvidos na obra de Deus, nada vai justificar deixar os familiares de lado, porque o nosso ministério, a nossa edificação, o levantar de muros começa dentro de casa para que os nossos familiares sejam protegidos e cresçam edificados na palavra do Senhor. Lembre-se que o apóstolo Paulo diz que ele deu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para os mestres, visando a edificação do corpo de Cristo. E em casa, como eu já disse, você é o pastor, você é a pastora, então você tem que estar preocupado com a edificação dos seus em casa, ao mesmo tempo que está envolvido com a obra do Senhor. Aí, meu irmão, encerrando hoje nossa lição de hoje, o assunto de hoje, nós vimos que
o povo estava bastante envolvido e nós temos um grande exemplo então em Neemias, sobretudo no capítulo 3, da importância do envolvimento na obra do Senhor e que este envolvimento é um grande privilégio que nós temos. Aí, encerrando, eu me lembrei que deveria colocar a letra deste hino, que é o hino 491 do Inário para o Culto Cristão, que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Aquele povo liderado por Neemias estava pleno de gozo, de alegria, de paz e felicidade, porque eles estavam servindo ao nosso Senhor, ao Todo-Poderoso Deus. E nós também somos chamados ao envolvimento na obra do Senhor. E este envolvimento na obra do Senhor, quando nós nos dedicamos, quando nós empregamos a nossa vida com dedicação, isso nos traz gozo, paz, felicidade, alegria. Então, no serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Meu irmão, que esta mensagem fique em nossos corações no decorrer de toda esta semana e que nós estejamos cada vez mais desejosos de um grande envolvimento na obra do Senhor, sabendo que toda honra e toda glória pertence a Ele. E que privilégio é servir ao Senhor e estar envolvido na sua obra. Tenham todos, então, uma abençoada semana, uma semana cheia de empolgação, uma semana cheia de entusiasmo, para que melhor nós sirvamos ao Senhor nosso Deus. Então, tenham todos uma semana abençoada, ficam todos na graça da paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor. Um grande abraço a todos.